Olá, mais um dia, mais um Sudoku. E dessa vez, né, eu tô trazendo outro Sudoku de neblina, porque eu gosto bastante dessa regra. E o de ontem não me satisfez, porque ele só revelava a própria casa, né, se tivesse certo. Então, né, procurei algum outro que fosse revelar mais casas, né. Bom, o de hoje é o Fog Cropic Twist. Eu gosto bastante dessa regra do Cropic. É, eu joguei muito quebra-cabeças só de Cropic. E eu gosto bastante dessa regra, né? Esse aqui também tem a neblina. E ele tem uma, né, como eu disse aqui, né, um twist em relação ao Cropic. Que vai ser o seguinte, ó. Vamos ler as regras. Regras normais do que se aplicam. Uma 9 em cada linha, em cada coluna, em cada caixa 3x3. O Sudoku está parcialmente coberto em neblina, né? Parcialmente é pouco, né? Só tem um lugar que não está com neblina. Mas enfim. Colocar dígitos é, corretamente, né? Pode remover a neblina em outro lugar. Um ponto vai separar células ortogonalmente adjacentes, né? Então um ponto vai estar entre duas células que dividem, né, uma aresta. E as linhas separam células diagonalmente adjacentes. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver o início de uma linha preta aqui, por exemplo, que é uma linha cinza, né? Essa linha preta vai estar separando aqui e a linha cinza separando aqui, né? Se um ponto ou linha brancos separarem um dígito, eles são consecutivos. Então, se aqui, por exemplo, tiver um ponto branco, um vai ser consecutivo do outro. Então, poderia ser, por exemplo, 5 e 6. Se um ponto preto ou uma linha preta separam dígitos, então, por exemplo, aqui, ó, um é o dobro do outro. Então, pode ser, por exemplo, 4 e 8, certo? O cinza representa que a linha, né, ou o ponto, são ao mesmo tempo, né, são simultaneamente pretos e brancos. Então, por exemplo, aqui, essa linha branca é tanto branca quanto preta. Todos os pontos são dados. Isso é uma coisa bem relevante. Porque digamos que ao redor dessa célula não tem nenhum ponto, por exemplo. E aqui seja um 9, eu não vou poder colocar um 8 aqui. Porque se não tiver o ponto aqui, né, o ponto branco, se não tiver esse ponto branco, não vai ser possível, né? Porque todos os pontos foram dados, né? E a mesma coisa, se por exemplo tiver um 8 aqui e não tiver um ponto preto, eu não posso colocar o 4 aqui em volta. Porque se tem. Se tiver uma relação, né, de um ser consecutivo ou o dobro do outro, né, em células que dividem uma aresta, vai ter um ponto. Se não tiver um ponto, então não vai ser nem consecutivo nem um dobro do outro. E por fim, a última regra é que, né, todos os pontos foram dados, mas nem todas as linhas foram dadas. Desculpa. Então, pode ser que tenha essa relação entre células da diagonal, né? Mas mesmo que não tenham a linha, né, vai poder ter um ser consecutivo ou o dobro da outra. Então vamos começar a iniciar aqui o tempo. Bom, primeira coisa, né, que logo de cara me chamou a atenção foi essa linha cinza. Se é cinza, é simultaneamente consecutivo e dobro. Então vamos pensar, vamos equacionar isso. Digamos que isso aqui seja x. Esse aqui é consecutivo, é x mais 1, certo? E. Ou então, se aqui for x, né, para ser consecutivo, e considerando o seu dobro, aqui é x e aqui 2x. É... E o único jeito que. Vamos somar, né? X com x mais 1 dá 2x mais 1. E x com 2x dá 3x.
E como são os mesmos números, eles têm que ter a mesma soma, né? Então, 2x mais 1 tem que ser igual a 3x. E se passar o 2x para o outro lado, fica x igual a 1. Então um deles vai ser 1 e o outro vai ser 2. É o único jeito de dois números serem simultaneamente consecutivos e um o dobro do outro. Um tem que ser 1 e o outro tem que ser 2. Agora, onde que eu vou colocar cada um? Se você olhar, ó, aqui tem uma linha preta. Se eu tiver o 1 aqui, o dobro dele é o 2. Só que aqui também teria que ter um 2. E aí eu teria que colocar o 2 em dois lugares diferentes, né? Não posso. Então aqui tem que ser o 1 e aqui o 2. E o dobro do 2, dobro ou metade, né? Poderia ser o 1, mas o 1 já está sendo usado, então aqui tem que ser o 4. Tá. Ó, tá vendo que a linha preta continua aqui? Aqui então vai poder ser ou 2 ou 8. Né? Porque ou seria o dobro ou a metade do 2. Do 4, quer dizer. Bom, se aqui for o 2, ó, vai ter que ter o dobro ou metade aqui, dobro ou metade aqui. Se for a metade, né, do 2, seria 1 e aqui teria que ser 2 de novo, então não pode. Então, sendo 2, aqui teria que ser o 4. E o 8 não poderia ser o dobro de 8, né, porque não tem como colocar o 16 no Sudoku. Então vai ter que ser metade, que é 4 também, né, de qualquer jeito é um 4 aqui. E aqui, ó, dobro ou metade, então é 2 ou 8. E ó, de novo, ó, uma linha cinza. O que a gente aprendeu sobre a linha cinza vai ter que ser 1 e 2. Então aqui vai ter que ser 2 e aqui o 1. Aqui vai ter que ser o 8. Ó, a partir desse 4 tem duas linhas brancas. Ou seja, vai ter que ser 3 e 5, né? Então, por exemplo, poderia ser 3, 4, 5 ou 5, 4, 3. Agora entra um pouco da minha familiaridade com o Cropic, que dá pra gente colocar já o 6 aqui nessa caixa. Por quê? Digamos que o 6 esteja aqui. Ah, na verdade não tem como colocar porque não dá pra ver se tem ponto. Ignora meu pensamento. Ó, o 1. Ele não pode estar aqui porque a gente viu que não tem ponto ligando esse 2, né? Então, se tivesse 1 aqui, precisaria ter um ponto branco aqui. No caso, ponto cinza nesse Sudoku, né? Então, não poderia ter um em nenhum desses dois. Então, um aqui. Mesma coisa o 7 e o 9 aqui, ó. Não tem ponto branco saindo do 8. Então, o 7 e o 9, que são consecutivos do 8, não podem estar aqui. Logo, eles só vão poder estar aqui. Logo, ó, 7 e 9 obrigatoriamente aqui, aqui não vai poder ter 1. O 1 sobrou aqui. E aqui entra o 6. E era onde mesmo eu ia colocar o 6, só que eu percebi que não dava pra ver o ponto. Por quê? Digamos que não tivesse ponto, só explicando aquela minha confusão. Digamos que não tivesse os pontos aqui, né? Não tivesse nenhum ponto nessa caixa. Um 6 aqui precisaria de um ponto preto, caso fosse um 3 aqui, ou um ponto branco, se fosse aqui. E assim, considerando que não tivesse ponto, né? Não ia ser possível. Mesma coisa aqui ou aqui, né? Então aqui era o 6, o 1, e aqui o 7 e o 9. Ó, vamos ver as possibilidades que a gente pode colocar aqui. A gente pode colocar o 1, o 2 não pode, porque já tem na coluna. O 3 não vai poder, porque ó, tá do lado do 4, precisaria de um ponto branco. 4, né, já tem na linha. 5 precisaria de um ponto branco. 6 já tem na coluna. 7 precisaria de um ponto branco com 8. 8 não pode por causa da coluna. E 9 não pode porque não tem um ponto branco na coluna, né? Então aqui só sobrou realmente o 1. Certo. Só... digamos que seja 3. Aqui poderia ser 2 ou 4, né, por ser consecutivo. Não pode ser o 4 porque já tem na linha. Então, poderia ser 2.
E se for o 5, poderia ser o 6, né? E aí entra uma coisa muito interessante. Digamos que seja o 6. Aqui seria 5 ou 7. Mas ó, tem uma linha preta com 5 ou 7. Então, se fosse o 5, né, precisaria ser 2,5 ou 10, que é impossível a gente colocar. E se fosse o 7, teria que ser 3,5 ou 14 também, que a gente não pode colocar. Então aqui não pode ser 6, tem que ser o 2. E para aqui ser o 2, aqui tem que ser o 3 e aqui o 5. Aqui a gente poderia colocar, teoricamente, né, o 1. Só que se a gente colocasse 1 aqui, por causa da linha preta, seria um 2. Só que, ó, na mesma caixa, na mesma coluna. E além disso, eu acredito que essa linha seria cinza, né, se fosse o caso. Então aqui tem que ser um 3, portanto aqui um 6. Ó, a gente tem que colocar um número consecutivo ao 5 aqui. Não pode ser o 6 porque já tem o 6 aqui na coluna, né? Então aqui tem que ser um 4. Acho que agora é hora de fazer um pouco de sudoku, colocar algumas coisas, né? Fica aqui. Ah, onde que a gente coloca o 1 na caixa 3? A gente não pode colocar nem na linha de cima nem de baixo por causa desses 1s, né? E a gente não pode colocar aqui porque não tem um ponto branco ligando esses dois. Então tem um aqui. Vejamos. 2 sobra aqui. O 3 fica bem limitado aqui nessa caixa 1, ó. Porque ao redor do 2 não tem nenhum ponto branco. Então a gente não pode colocar aqui. Porque o 2 e o 3 são consecutivos, né? O 3 aqui na caixa 4 ele não pode estar em nenhuma dessas posições. Aqui, né? Por causa do 3 que está na mesma linha. E nessas duas, porque ó, o 3 do lado do 6 precisaria de um ponto preto. E o 3 do lado do 2 precisaria de um ponto branco. Então ficam 3 aqui também. O 4 aqui na caixa 3. Essas posições são bloqueadas por esses 4, né? E aqui também não pode porque precisaria de um ponto branco. Porque são consecutivos. Aqui na caixa 2 sobram essas duas posições. O 5 aqui, né? O 5 e o 7. Eles são. 5 e 7 são consecutivos dos 6, né? E não tem ponto branco entre o 6 e essas células, né? Então, os 5 e 7 sobram aqui. Então aqui vai ser 8 e 9, né? Que é o que falta. O 4 aqui. E agora, por onde eu continuo? Bom, aqui na coluna 7, o 3 fica bem limitado também, né? Ele não pode estar aqui por causa, né, da 3 na mesma linha. Mas ele também não vai poder estar aqui nem aqui, porque não tem um ponto branco ligando com 4. Não quero marcar isso.
O 8 a gente não pode colocar aqui. Acho que tem que dar uma olhada no 6, talvez. Ah, que pouquíssima informação que eu tô tendo. O que que falta aqui? Falta o 3. 3, 6, 8 e 9. Aqui só sobra de possibilidade o 6 e o 9, né? Porque não pode ter o 3 porque não tá ligado, né, consecutivo com esse 2 e o 4. E não pode ter o 8 porque não tem o ponto preto aqui, né? Então seria 6 e 9 aqui. Ah, pera, não. Achei que eu tivesse visto alguma coisa. Ah, aqui, ó. Aqui eu não posso colocar o 8 porque eu não tenho um ponto preto ligando com esse 4. Eu esperava que... Ah, tá. Isso me revelou que aqui não pode ter o 4 porque não tem um ponto preto, né? O 3 ele fica bem limitado aqui nessa caixa, né? Só vai poder estar aqui. Por quê? Esse 3 tira essas possibilidades. E como não tem um ponto branco ao redor desse 4, também não pode estar aqui. Então sobra essas duas posições pro 3. Como não tem um ponto branco aqui, né? Então vai ter o 3 aqui embaixo. É a mesma coisa o 5, ó. Tá na coluna, né? Então não pode estar aqui. E não tem um ponto branco ligando com 4. Então o 5 sobra aqui. Aqui não vai poder ser o 2 vai ter que estar aqui. Não tem um ponto branco ligando aqui, né? Então não pode ser um 3. O 6, como não tem nenhum ponto branco nem preto ligando, né, com 5 ou 3 ou 5, não vai poder estar aqui e nem aqui. Porque para estar aqui precisaria de ponto branco aqui precisa do ponto branco aqui e de um ponto preto aqui, e aqui precisa de um ponto preto aqui, né? Então 6 aqui. E o 7, né, ele é consecutivo com 6, não tem ponto branco, então aqui é o 7. O 8 vai ter que estar aqui por causa da coluna, da linha, né? Então aqui o 9. Ó, a gente precisa colocar um 3 nessa linha, né? E só tem essas duas posições. Só que aqui a gente não pode colocar o 3. Então aqui tem que ter um 3. O que falta aqui? O 8. Falta 5 nessa linha. A gente viu que o 5 não pode estar aqui. Então o 5 aqui. E aqui o 7. 1, 2, 3, 4, 5. Precisa de um 6, só que não tem consecutivo. Então 6 e o 9. Ó, os 5 aqui nessa caixa. Esses dois 5 eles tiram essas possibilidades. Não tem um ponto branco aqui, então não pode estar aqui. Não tem ponto branco aqui, não pode estar aqui. Não tem ponto branco aqui, então não pode estar aqui. Então sobra aqui para ter o 5. Aqui sobrou 1. 1 aqui vai estar em uma dessas duas posições.
4 nessa caixa, ele não pode estar aqui por causa desse 4, e não pode estar aqui porque não tem um ponto branco ligando com o 5, né? Então, 4 sobra aqui. Esse 9 aqui, né? Bota um 7 aqui, um 9 aqui. Eu acho que agora é só questão de completar mesmo o Sudoku. Eu acho que não vai ter nenhum lugar que a gente coloque na névoa que vá dissipar em outro lugar, né? Mas prossigamos. Onde eu posso olhar? Acho que eu vou olhar essa caixa aqui. 1, 2. O 2 vai estar em algum desses lugares. 3, 4. Ó, 4 não pode estar em nenhuma dessas, né? Por causa desses 4 aqui. Então vai ter um 4 aqui. E ó, é um par. Então aqui vai ter que ter um 7. 4, 5. 5 vai estar aqui na coluna da esquerda. O 6 vai ter que estar aqui na coluna da direita, mas ele não pode estar aqui porque não tem o ponto branco, né, com o 7, que é o consecutivo dele. O 8 a mesma coisa, né, ele também vai estar nessa coluna. Ele vai ter que estar aqui porque não tem o ponto branco, que é consecutivo, né? Então aqui tem um 2. Aqui revelou uma. E o 9 pode estar em qualquer um desses, né? Tá, por que isso aqui me foi revelado? Bom, vamos ver, né? As possibilidades. 1, 2. O 3 não pode, porque não tem ponto branco. 4, 5 também não tem ponto branco. Poderia ser 6. Não pode ser 7. Não pode ser 8, porque precisaria do ponto preto. Não pode ser 9, que tem na coluna. Então aqui é um 6. Tô achando que talvez até eu tenha feito esse sudoku fora de ordem. Geralmente sudokus de neblina eles são feitos para fazer uma sequência. E talvez eu tenha descoberto alguma coisa fora da hora. Porque eu fiquei um bom tempo preenchendo sem ter dissipação, né? Ó, o 3 e o 5 eles estão bem limitados nessa caixa, porque eles têm a mesma restrição, né? Porque aqui eu não posso colocar nem o 3 nem o 5, porque eles não são consecutivos. Não posso colocar o 5 porque é consecutivo, nem o 3 porque é o dobro, né? Então aqui não pode ter 3 e 5. Tá. Eu quero olhar essa linha. Onde que eu vou colocar o 3, né? Eu não posso colocar aqui, porque ele é consecutivo com 2. Não posso colocar aqui porque é metade do 3. Então sobra essas duas posições. Só que aqui eu não posso, porque se eu colocar o 3 aqui, eu tiro o 3 aqui e não tenho onde colocar o 3 na caixa 4. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 5, 8 e 9. Aqui eu não posso colocar nem o 5 nem o 9 porque já tem na coluna, né? Então aqui é um 8. Aqui eu não posso colocar o 5, então tem que ser o 9. Aqui eu não posso colocar o 4 porque ele é metade do 8, né? Como não tem um ponto branco, eu não posso colocar o 3. O 2 ele tá bem restrito. Acho que inclusive tem um lugar que pode colocar o 2. O que não pode, porque já tem na linha. Nesses aqui não tem o ponto preso junto com 4, que também não tem o ponto preso junto com 4. Então só sobra aqui mesmo. O 6 só vai poder estar em uma dessas posições, né? Por sudoku mesmo, dá pra perceber isso. Então vai ter um 6 aqui. O 7, por sudoku, né? Ele estaria em uma dessas duas. Só que não pode porque ele é consecutivo com 6 e não tem o ponto. Então aqui tem um 7. O 8, por sudoku, né? Vai estar aqui.
Então aqui vai ter um 6 e aqui o 9. Por Sudoku aqui é um 9 também, né? Aqui, ó. Tem 4 9s olhando essa caixa, então dá pra colocar o número. Aqui não pode ter um 4, que já tem na linha, né? Aqui sobrou o 6. Ó, a gente precisa colocar um 3 nessa linha, né? Isso aqui, ó, não tem um ponto preto com 6, nem um ponto branco com 4, né? Que é de consecutivo ou o dobro. Então, 3 sobrou aqui, aqui sobrou 1, aqui o 8. O que mais que falta? O 2. A gente não pode colocar aqui, porque eles são o 2 consecutivo com 2 e com... Quer dizer, com 3 e com 1. E não tem um ponto branco, né? 1, 2, 3, 4... Falta o 5 e o 7. Não tem ainda como eu colocar o 5 e 7. Mas aqui, ó... Aqui é um passing 7, então aqui não pode ter nem o 5 nem o 7. O que falta nessa coluna? Falta o 2 e falta o 8. Achei que fosse me ajudar. Vamos ver essa caixa, né? Falta o 2, que vai estar aqui, porque já tem o 2 nessas colunas. O 4 não pode estar nessa coluna, aqui já está completo, né? Então seria um desses dois, só que aqui não tem o ponto branco com 3. O 5 não tem ponto branco, né, com 4, então tem que estar aqui. Falta o 7 e o 9, pro Sudoku, né, 7 aqui, 9, 9. O 3 não tem um ponto branco. O ponto preto, quer dizer, então aqui não pode ser o 6. Ah, não é que tinha mais coisa? Ó, aqui tem que ser consecutivo do 8, né? 7 ou 9. Mas o 7 já tem, o 9 já tem na caixa. Então aqui tem que ser 7. Um aqui. O 3 vai estar aqui. E por fim, o 5 aqui. Sudoku bem rapidinho. Bem gostosinho de fazer. E... espero que tenham gostado. Eu me diverti, eu gosto bastante dessa regra do Cropic. E eu achei muito interessante uma coisa, que é, eu nunca tinha feito Cropic com linhas na diagonal. Eu sempre fiz com os pontos. Mas se você for olhar bem, não tem nenhum ponto nesse Sudoku. Então, falar sobre os pontos foi só pra dar restrição, né, tipo, de onde colocar os números. Que normalmente nos Sudokus com Cropic, eles são utilizados para... os pontos são utilizados para você colocar os números, não para restringir onde vai colocar o número, né? Eu achei muito interessante, também a primeira vez que eu vi Cropic com coisa cinza, que inclusive foi por onde deu para começar, né? Porque se tem um ponto ou uma linha cinza nesse Sudoku, seria 1 e 2 obrigatoriamente, né? Porque é o único conjunto de número que um é simultaneamente consecutivo e o dobro do outro, né? Então, bom, esse foi o Sudoku Fog Cropic Twist, feito pelo A. Peterson. Eu gostei bastante dele, foi bem rapidinho de fazer, na verdade, né? 20 minutos. Então, bom, espero que tenham gostado. Acho que eu até vou gravar outra agora.